Bem, pessoal, nessa manhã, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração já há algum tempo. Eu estava passando por um período na minha vida de dúvidas, de inquietações, e a gente fica se perguntando, qual que é a sua vontade, Deus? Qual que é a sua vontade? Qual que é a sua vontade? E me saltou o texto de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses 5. Você não precisa de abrir, você já conhece o texto. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus. A gente pergunta, Deus, qual que é a sua vontade? Qual que é a sua vontade para mim? O que o Senhor quer que eu faça? E aí me vem 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças. E essa não é uma palavra para Helena. Essa é uma palavra para a igreja. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. E eu fui me aprofundar nisso. E aí eu me deparei com um texto que está em Isaías 14:12. Você pode abrir Isaías 14:12, e nós vamos ler o 12, o 13 e o 14. Isaías capítulo 14. Hoje nós vamos passear por 3 textos. Esse é o primeiro deles. Isaías 14, versos 12, 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O segundo texto é Ezequiel 28:13. Ezequiel capítulo 28. 13 a 17, o texto diz assim: Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Agora vai comigo para Gênesis capítulo 3. Os 2 últimos textos são atribuídos pelos teólogos, pelos estudiosos, à existência, ao surgimento de Satanás, à queda de Lúcifer e ao surgimento de Satanás. Os 2 textos que nós acabamos de ler são atribuídos à descrição do que foi a queda da estrela da manhã, filha da alva, querubim ungido para cobrir. E em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher
que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vamos até aí. Como assim? Quando a gente vê a descrição de Lúcifer em Ezequiel, a gente vê um ser esplendoroso, um ser perfeito e criado, diferenciado. No dia em que ele foi criado, os pífaros e os tambores foram criados para ele. Como um ser tão majestoso, coberto das pedras preciosas, se transformou em Satanás? A insatisfação. De repente, não bastou para Satanás, para Lúcifer, ser o querubim ungido para cobrir. Não bastou para ele ter todo aquele resplendor. Não bastou para ele ser uma criatura diferenciada dentre os anjos. E ele começou a pensar, por que eu tenho que ser só uma criatura? Acima do trono de Deus me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. É isso que o texto de Isaías diz. Obrigada. É isso que o texto de Isaías diz. E aí a gente percebe que a mesma insatisfação que deu início à carreira de Satanás é a mesma que é soprada para dentro da alma feminina no Éden. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus. A mesma coisa, o mesmo desejo, a mesma insatisfação que gerou Satanás é a mesma que gera o pecado. É a mesma que é soprado para dentro da alma humana. E o que foi soprado nos ouvidos de Eva ecoa na nossa alma até hoje. Como nós somos insatisfeitos? Como nós nunca estamos satisfeitos com quem somos, com o que temos, com o trabalho que temos. A gente pede para Deus uma casa nova, oh, Deus me dá uma casa nova. Deus dá a casa nova, daí a pouco tem uma vizinhança difícil. Assim, ah, Senhor, que casa? Por que eu mudei? Por que foi isso? Ah, Deus, me dá aquele carro. Me dá aquele carro, o carro do sonho, Senhor. Porque eu sou cabeça e não sou cauda. Eu mereço aquele carro. Beleza, Deus manda o carro. Mas quando chega o IPVA, aí a conversa muda, né? As mulheres, então, eu acho que porque nós fomos primeiro o alvo do sussurro, nós somos as rainhas da insatisfação. Se a gente tem um cabelo liso, a gente quer o cabelo tonhonhon. Se a gente tem um cabelo tonhonhon, a gente quer o cabelo liso. Se a gente está loura, a gente quer ser morena. Se a gente quer ser morena, a gente está loura. A gente nunca está satisfeito com o peso. Eu nunca conheci uma mulher que falou, eu estou satisfeita com o meu peso, com o meu corpo. Nunca. 2 quilinhos, se eu perdesse só mais 2 quilinhos. A maioria é isso, é perder. Mas tem umas que também, eu sou muito magrela, minha perna é muito fina, minha canela é fina. Eu tinha que engordar mais um pouquinho. Você pensou se eu pudesse engordar só a canela? A gente nunca está satisfeito. E a insatisfação, ela é o pano de fundo para uma série de outros pecados. Por que tem um adultério? Eu não estou satisfeito de ter uma mulher só, ou não estou satisfeito de ter um homem só. Todas as atrocidades que são cometidas pelo amor ao dinheiro. Tudo que a gente vê hoje, gente, na política, nas relações sociais, tudo que a gente vê é por causa que nunca todo dinheiro ainda é pouco. Você rouba, mas ainda é pouco. A ganância, a cobiça, o não pensar no outro, tudo é por causa dessa insatisfação latente que está dentro do ser humano desde que o mundo é mundo. A gente nunca está satisfeito. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí casa. Quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. Aí tem filho. Não, quando esses meninos crescerem e se tornar independente, eu vou ser feliz. Aí os meninos crescem. Agora eu quero neto. Para completar a minha vida, eu quero neto. Aí os netos vêm. Aí ele fala, gente, eu queria voltar a ser jovem. Nunca a gente está satisfeito.
E a gente está sempre colocando o alvo da nossa satisfação, da nossa plenitude, da nossa felicidade em coisas, em conquistas. A serpente continua financiando os projetos de quem quer ser Deus. E a gente vê isso no meio da igreja hoje. Como tem gente que deixou de ser adorador para adorar a si mesmo. Seu ego, sua vontade, sua imagem. A igreja, é tempo da igreja se arrepender, gente. Eu tenho falado com as mulheres por onde eu passo. Por que você quer tirar foto com a Helena Tanuri? Helena Tanuri é uma mulher exatamente como você. Dependente da graça do Senhor. Eu vivo tropeçando nos meus erros reincidentes, na minha ira. Eu vivo sendo controlada, pedindo, clamando, Senhor, me ensina a ter um espírito manso e quieto. Como eu luto com as minhas debilidades, dia após dia. Não sou diferente de ninguém. Ah, não, Helena, mas eu quero tirar uma foto com você, porque eu te admiro, Deus te usa. Quem é que me usa? Quem? Deus. Então, você tira foto com bisturi, quando o médico te opera? A glória de Deus. Ele me ama. E te ama, e apesar dos meus defeitos, muitos defeitos, coube a Ele, pela graça infinita, que Ele tem misericórdia, que se renova todas as manhãs, usar a minha vida, apesar de mim. Não coloque os seus olhos em mim. Eu estou igual você, na mesma jornada, buscando o mesmo Deus e buscando ser aperfeiçoado em Cristo. Ele é poderoso para nos aperfeiçoar. Não eleja outro sumo sacerdote, senão Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Não, Helena, mas é admiração. Por que você me admira? Porque você abençoa a minha vida. A galera que limpa o banheiro abençoa a sua vida. O pessoal que está na câmera aí, ó, capturando essa mensagem, abençoa a sua vida. Mas a gente não quer tirar foto com soldado raso, né? Isso mostra a deformidade do nosso coração e a iconização de pessoas. O que acaba tendo um efeito rebote. A mesma multidão que quer tirar foto comigo é a mesma multidão que vai deletar a minha foto do álbum do Facebook e vai falar mal de mim nas redes sociais se eu tiver uma queda escandalosa. A marca da igreja não é admiração, a marca da igreja devia ser o amor. Eu não quero ser admirada. Eu quero que os irmãos orem por mim, me amem orando por mim. A gente alimenta certos espíritos dentro da igreja, certos demônios, a gente dá comidinha para demônio, quando a gente coloca homens em pedestais e em lugares que só pertencem a Deus. Mas Satanás continua aí, ó, financiando. Quer ser Deus? Quer ser pop gospel? Quer ser famoso? Quer dar autógrafo? Quer tirar foto? E tem muito ministro que está sendo levado à ruína por causa do excesso de elogios e de se pensar, eu sou o ungido de Deus. O ungido de Deus subiu à cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Ele é digno, Ele é digno. Que as nossas canções voltem a falar de quem Ele é. Que o nosso olhar na hora do louvor e da adoração, embora as ferramentas sejam maravilhosas, que o nosso olhar seja capturado apenas por sua presença doce, santa. O Senhor me confronta com essa palavra e eu descobri o meu próprio coração tão insatisfeito. Eu tenho um marido maravilhoso. Um homem que me protege, um homem que me ama como Cristo amou a igreja. Um homem que me promove, um homem que me apoia, um homem que me libera e que me abençoa para eu fazer o que Deus me designou para fazer. Um pai maravilhoso, presente, cuidador desde os primeiros dias de vida dos nossos filhos. 4 filhos maravilhosos, maravilhosamente imperfeitos. Porque filho de pastor e de líder não é perfeito. Eles não são pastorzinhos e líderzinhos. Eles são filhos. Eles precisam nascer de novo também. E eles me desafiam a ser uma mulher melhor.
E eles me amassam. E eu entendo um pouco mais ainda o amor de Deus. São saudáveis, são criativos, inteligentes, gostam de música. São dramáticos, não sei de quem que eles puxaram isso. Mas são 4 filhos. Eu falei, Deus, o Senhor foi mais que abundante mesmo. Quando eu tive a Clara, a primeira, eu falei assim, não vou querer ter mais filho, não. E alguém me perguntou, por que sua gestação foi tão tranquila, Clarinha é tão joia, por que não? Não, porque eu tenho muitos sonhos, eu sou egoísta demais para ter mais de um filho. Aí Deus falou assim, aham, por isso mesmo eu vou te dar 4 para te ensinar a ser gente. E graças a Deus que os planos de Deus é que se sobrepuseram aos meus planos. Mas mesmo assim eu estava insatisfeita. Eu tenho um marido, eu tenho um casamento feliz, eu tenho 4 filhos, todos eles são saudáveis, mas a gente fica com aquela murmuração na nossa boca. Ah, vida, ah, céus, ah, azar. Quem é vintage aí, igual eu, lembra desse personagem. É porque eu não sou velha, gente, eu sou vintage. Velha é o diabo. Eu estava insatisfeita e Deus me entregou uma chave. Agradeça. Liberte-se da síndrome de Lúcifer. Para de desejar ser mais. Gente, eu não estou fazendo aqui uma apologia, você parar de querer crescer, querer melhorar, não. Mas o fato é, quando a gente entra no plano de Deus, inevitavelmente você vai crescer. O Senhor vai te aperfeiçoando de fé em fé, de glória em glória. Mas tem que ser no padrão divino e não no padrão terreno. A gente gasta tempo demais com as coisas desse mundo e a gente não vai levar nada daqui. A gente precisa ser aperfeiçoado e você pensa que você está perdendo, mas na verdade você está sendo liberto. E Deus começou a falar comigo, ouse agradecer, Helena. Ouse agradecer. Eu estava insatisfeita e eu estava ali no início do casamento, quando esse tratamento de Deus começou. E quando eu estava no ápice dele, Deus me levou lá atrás, naquela experiência que eu tive, falando assim, você precisa retomar aquele dia na sua vida, como um memorial. Eu me lembrei que eu era recém-casada, e eu estava feliz com o meu apartamento, pequenininho, de 2 quartos, dá para conhecer ele todo de um ponto só. Aqui é o meu quarto, aqui é o segundo quarto, aqui é o banheiro e aqui é a sala. Eu estava feliz. Todo mundo falava que a minha casa parecia uma casinha de boneca. Decorei tudo do jeitinho que eu sonhei. A gente estava pagando uma prestação alta, mas era da casa própria, não era o aluguel. Eu estava feliz. Com 2 anos de casada, namorando meu marido, sem filhos ainda. Deitada eternamente em berço esplêndido. Até que um dia eu descobri que a minha amiga estava construindo uma casa gigante. A comparação. Essa comparação que é bem alimentada, né? No seu Facebook, no seu Instagram. Você está feliz com a sua vida lá, cuidando dos seus meninos, do seu marido. Até que você abre o Facebook. Sua amiga está em Paris de férias. Seu marido chega do trabalho. E aí, bem? Foi bom seu dia? O que teve de bom no dia? Calma! Quase que ele joga o chocolate. O que foi, meu bem? Não foi nada. O cara não está nem sabendo por que ele está sendo agredido. Mas a insatisfação, a síndrome de Lúcifer, tomou o coração dela. Por que eu estou aqui cuidando de menino, limpando essa casa pequena, e a minha amiga está lá em Paris, passando férias? Conheço um casal que o marido levou a mulher para Paris para terminar o casamento. Não é o lugar. É com quem você está e como você está. Você pode estar no lugar mais lindo e glamuroso do mundo. Se você está infeliz, é um lugar triste, desbotado. A alegria está dentro, não está na circunstância, não está do lado de fora. A paz tem que estar dentro, não dependente do que está do lado de fora. A gente tem que parar de viver uma fé infantil e começar a fincar os nossos pés em Abacuque, capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça
que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, nos currais não haja gado. Eu, contudo, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não dependo das circunstâncias, eu sei onde estão os meus olhos, a minha esperança, o meu Deus que cuida de mim. Eu estava na minha insatisfação e aí eu peguei um ônibus errado, desci longe, já fiquei bicuda. Descobri mais ou menos onde que era o rumo da minha casa, por um prédio alto que tinha perto, e fui seguindo esse prédio. E quando eu fui chegando perto de onde era a minha casa, o meu bairro, eu tive que atravessar uma favela. Uma comunidade gigante que existia ali, eu já sabia disso por causa dos pedintes que de vez em quando batiam à minha porta, mas eu nunca tinha visto com os meus olhos o tamanho daquela miséria. E eu fui passando, eu tinha que literalmente passar no meio, não tinha jeito de dar volta, porque era enorme. Tinha um córrego que cortava, dividia os dois bairros, era um córrego que eu havia nadado na minha infância, mas com o crescimento do bairro virou um esgoto a céu aberto. E essa comunidade, ela cresceu ao longo desse riacho. Não dava para eu dar volta, eu tinha que atravessar. E quando eu fui atravessando, Deus me permitiu ver um estado do ser humano que é impossível a gente pensar que o ser humano pode viver nesse estado. Não precisa de ir lá para a Etiópia, não precisa de ir lá para a África, é só dar umas voltinhas pelas comunidades que estão aqui bem perto da gente. E eu comecei a ver aquelas crianças subnutridas, aqueles meninos com aqueles abdômenes enormes e as pernas e os braços finos, os homens com os olhos vitrificados, sentados no boteco, porque falta tudo no lugar desse, menos o boteco e a cachaça. Aquela miséria absoluta, uma mulher lavando a vasilha na água do córrego, quer dizer, na água do esgoto a céu aberto, um cheiro que ficou impregnado no meu cabelo, na minha roupa, na minha alma. Uma miséria absoluta. Ratazana se esgueirando entre os barracos. Eu falei, meu Deus, como é que o ser humano, aquelas lonas pretas cobrindo tudo num calor de 40 graus, nuvens de pernilongo. Eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Como é que o ser humano vive nesse estado? E eu comecei a subir para minha casa, e quando eu entrei no meu apartamento, no meu pequeno apartamento, com o qual eu estava tão insatisfeita por causa da comparação, eu vi que eu morava num palácio. Você já parou para pensar o que é o sabonete, gente? Naquele dia, Deus me mostrou o sabonete. Entrar num chuveiro e decidir a temperatura da água que você vai usar. Água limpa. E eu comecei a agradecer. Meu Deus, chuveiro, chuveiro, eu vou tomar um banho. Eu tinha andado muitos quarteirões a pé, estava suada, os dias eram muito quentes. E eu pus no banho morninho, tomei aquele banho gostoso. Quando eu peguei o sabonete, eu sabonete. Sabão com perfume hidratante. Comecei a tomar banho, falei, meu Deus, bendito seja Deus, que coisa boa, que coisa de Deus que é um banho. Se você não toma, experimente. É de Deus. Aí eu peguei a toalha. Quem aqui já enxugou com uma toalha que não enxuga? É luta, é treva. Ela faz assim com os pingos de água, mas não enxuga. E eu coloquei a toalha nas minhas costas. Ela me abraçou, aquela toalha felpuda, macia, cheirosinha de Comfort. E eu falei, meu Deus, que maravilha, toalha, sabonete, chuveiro. Aí eu saí do banheiro, aquela casa cheirosa, limpinha. Tinha um roda-teto na época usada, um roda-teto com tecido floral, combinando com as almofadas. Que lugar mais fofinho. Aí alguém adentra a porta. Marido, gatão. Deus é bom. Aí saí do banho, fui na geladeira. Geladeira, você já parou para pensar? Geladeira. Não tem carne estragando, não tem feijão estragando. Água fresca num dia quente, você abre. Geladeira, água filtrada, gostosa para matar a sua sede. Um suco, uma fruta. Olha como é que a gente é rico. Olha. Lanchamos, depois eu fui. E eu só assim, né?
Oh Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Quando eu fui arrumar a cama, subiu aquele cheiro de comfort. Eu passei a mão na cama, porque eu lembrei do catre, o estrado com umas cobertas que eu vi lá, na fresta de uma casa. Passei a mão no lençol, fofinho, limpinho. Falei, Deus, obrigado por esse lençol. Obrigado por esse quarto. Obrigado por esse travesseiro, Deus. E o João olhando para mim. Aí nós dois deitamos. Ele ligou o ventilador. Deus, obrigado, ventilador. Nesse calor, não era nem ar-condicionado, gente, era ventilador. E ele fazia tá. Eu vi, bendito seja Deus. O João, Helena, o que está acontecendo desde a hora que eu entrei? Você está agradecendo pela comida, pela água, pela geladeira, pela cama, pelo lençol? O que está acontecendo, João? A gente é milionário. A gente tem muito mais do que a gente precisa. E a gente não enxerga, cegados pela comparação com quem tem mais do que a gente. Parece ter mais, tem tanto sofrimento encastelado. Tanta gente morando em mansão que está se matando. Mas a gente dá valor ao que é vil. Dá valor àquilo que não cabe no nosso caixão. Dá valor àquilo que não vai deixar um legado para a próxima geração. O diabo tem nos intoxicado com a insatisfação. E o caminho contrário é a gratidão. O caminho contrário à insatisfação é a gratidão. E a gente olha para a palavra de Deus, e aí a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E a gente percebe claramente que a vontade de Deus é que a gente seja agradecido. Porque a gratidão antecede o milagre. Na palavra de Deus existem, eu vou destacar para vocês, 3 momentos em que Jesus mostra isso para a gente, que a gratidão antecipa um milagre. O primeiro deles, não precisa de abrir, está em Mateus 15. Disse-lhe Jesus, quantos pães tendes? E eles disseram, 7, uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Jesus não falou, Pai, multiplica. Pai, põe a tua mão nesse pão e nesses peixes. Senhor! Não. Senhor, eu te dou graças. Eu te agradeço por esses aqui que temos. Por só isso que a gente tem, eu te dou graças. Ele podia falar, Senhor, você está de brincadeira comigo, né, Pai? Olha a multidão aí, Senhor. Quebra meu galho. Mas ele não questionou Deus, ele usou o que ele tinha. Ele agradeceu a Deus por aquilo que ele tinha nas mãos. Senhor, eu te dou graças. E aquilo foi multiplicado e alimentou uma multidão. Será que nós temos sido agradecidos por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Ou a gente está olhando o que ele colocou na mão do outro? Olha para o que ele colocou nas suas mãos. Suas posses, sua casa, seus filhos, sua família, seus pais, sua esposa, seu marido. Agradeça a Deus pelo que você já tem, por aquilo que está nas suas mãos. Aleluia. Seja fiel no pouco. E ser fiel no pouco, gente, é ser agradecido. É ser grato, é saber que tudo que temos é pela graça e bondade de Deus. Não é porque a gente merece, a gente merecia a cruz, a gente merecia o inferno. No entanto, o Senhor nos resgatou. Se renova todas as manhãs sobre nós as suas misericórdias. Elas se renovam. Seu amor é disponível. Autoridade, graça, favor, está sempre sobre nós. Nós não estamos mais à deriva, nós temos dono. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa única ocupação é nos arrepender e confiar. Nos arrepender dos nossos pecados e confiar que Ele é fiel, justo e completo. Comece a agradecer a Deus pelos seus 5 pães e 2 peixinhos.
E você vai ver a multiplicação daquilo que Deus te confia. Às vezes não vai multiplicar em bênção, não vai multiplicar bênçãos materiais, que eu digo, seu negócio hoje é um negócio pequeno. Então eu vou agradecer a Deus pelo meu pequeno negócio. E Ele vai transformar numa grande empresa, como Ele fez com os pães e peixes. Às vezes não. Às vezes Ele vai aumentar o seu nível de contentamento. O impacto que essa pequena empresa pode gerar na vida desses funcionários, na vida da comunidade. Os planos de Deus e os olhos de Deus são diferentes dos nossos. O segundo milagre. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Antes dele falar: Lázaro, sai para fora, ele falou: Pai, graças te dou. Tem coisa morta na sua vida? Meu sonho morreu. A gente ama a música da Ludmilla, né? Gente, é só começar a cantar. Se tentaram matar os seus sonhos. Aí você começa já a chorar. Sufocando o seu coração. Se lançaram você numa cova. Você já está chorando. Deixa eu te falar uma coisa. José foi julgado na cova. E no tempo oportuno, Deus o levantou. Porque ele pertencia a Deus. Até a cova na nossa vida é didática. Até a cova tem um propósito. José precisava passar pela cova, precisava passar pela cadeia. Foi o seminário dele. Foi o treinamento dele. Deus sabe o que seria o coração de José se ele já tivesse promovido José do sonho à realização. Deus sabe se ele ia ter um espírito soberbo ou não. Então Deus sabe quando Ele nos diz não. Ele nos ama, confia e aceita o amor de Deus. Tem alguma coisa que morreu na sua vida? O Senhor pode ressuscitar. Comece a agradecer. Obrigado, Senhor. Porque o que tem que morrer? Se morreu e não vai ressuscitar mais, é porque tinha que morrer. Se esse sonho ficasse vivo, talvez nunca você continuaria aos pés do Senhor. Entrega. A gente fala, Senhor, eu quero estar no teu altar. Altar é lugar de morte. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de entrega, de rendição. Às vezes você está amargurado, com raiva de Deus, porque aquilo que você tanto pediu para Ele não aconteceu. Às vezes o seu negócio morreu. O seu útero secou. Eu não sei o que aconteceu com você. Mas ao invés de murmurar, agradeça. Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o Senhor me ama o suficiente para me proteger daquilo que eu não posso ter. Nunca me deixes esquecer que o que não tenho, o que não sou, e o que não vier a ser, vem de ti, Senhor. Recebe a força desse amor pleno, que inclusive te diz não. E finalmente, em Mateus diz assim: quando comiam, Jesus tomou o pão e, dando graças, o partiu e deu aos discípulos. Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Antes do maior de todos os milagres,
Ele deu graças. Antes dele dar a sua própria vida para ser moída, e o seu sangue para ser derramado em favor de nós, Ele deu graças. Será que você é capaz de contar tantas bênçãos? Hoje nós chegamos aqui, enche o seu pulmão de ar. Faz isso de novo. Você não precisou de um pulmão mecânico para fazer isso. A maioria de nós, se não todos, chegamos aqui com as nossas próprias pernas. Vamos ao banheiro sozinhos, sem precisar de ajuda. Verbalizamos quando sentimos dor. Podemos comer, sentir sabores de coisas maravilhosas, as preferidas. E também sentir sabores de coisas ruins que nos impedem de engolir para que não nos façam mal. Temos sabonete, toalha e chuveiro, geladeira. Marta não tinha. Quantas dádivas nós temos? Uma casa para onde voltar. Alguém amado para abraçar. O consolo, um amigo. Uma igreja que te abraça. Estarmos em um domingo, podendo nos reunir sem nenhum medo de entrar homens armados, encapuzados e sacrificarem a todos. Temos liberdade de expressão ainda. Temos a palavra de Deus que nos alimenta, nos encoraja todos os dias. No Oriente Médio, cristãos estão morrendo por darem a Bíblia de presente. Nós temos ela. Banalizamos, abrimos só aos domingos. Reclamamos tanto. E a nossa jornada no deserto, que é a vida, se torna cada vez mais árida. A jornada do povo de Israel pelo deserto fala muito da jornada humana nesse mundo. Há muita sequidão. Mas também há oásis. Existe Elim, lugar de descanso. Existe provisão, existe a coluna de fogo, existe o maná para cada dia. Existe a nuvem que nos protege da aridez desse deserto. Mas quando nós murmuramos, perpetuamos a sequidão, que na sua boca, meu irmão, minha irmã, hajam ações de graças, porque Ele é digno.